Tem uma câmera aqui, gente, que chique. Então, boa noite a todos. Mais pra cá? Aqui? Ai, tá bom, você vai me orientando. Eu sou meio espafatosa e eu vou pra lá, vou pra cá. Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite realizado pela Viviane, né? E é sempre bom a gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, né? E essa temática, assim, ela é surpreendente, tá? Me chamou bastante atenção e, assim, gente, me sinto convidada para vir assistir algumas palestras, porque é importante a gente estar conversando sobre as emoções e o que elas vão estar representando ou interferindo na nossa prática assistencial, né? Então é um momento de reflexão muito importante, porque quantas vezes a gente não é abalado, né, ou desmotivado, ou até mesmo o contrário, né, motivado pelas emoções, pelas palavras com quem a gente convive, tanto o paciente quanto o profissional, o próprio colega que está do nosso lado, né? Então, parabéns pela temática mesmo, né? E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês essa questão de inteligência. Eu comecei a ver, gente, será que eu pesquiso inteligência emocional na prática da enfermagem? Tem muita pesquisa, né, na área da inteligência emocional. E inteligência emocional, ainda bem que a gente aprimora, tá? Porque eu não era uma experta em inteligência emocional, porque a gente forma muito nova, né? Então, assim, eu já formei há muito tempo e o que eu vejo no meu histórico, assim, profissional, é que o fator mais dificultador quando a gente inicia é a gente ter essa habilidade, essa capacidade de lidar com o conflito e com as emoções, as nossas próprias emoções e a emoção do outro. Acaba nos afetando o tempo inteiro. E no começo da prática da enfermagem eu sofri bastante, juro para vocês. Por quê? Era a primeira turma de enfermeira a entrar numa terapia intensiva da Santa Casa, em 1998. Então, assim, quem é o enfermeiro? Para que ele serve? Ninguém sabia, muito bem eu, tá? Por quê? Durante a minha formação, eu não vi enfermeiro assistencial. Eu só vi um enfermeiro burocrata e eu nem sabia o que ele fazia. Então, você é lançado num setor onde ninguém sabe o seu papel, nem a equipe técnica, nem o nível superior, nem a equipe multiprofissional, fisioterapeuta na época que só tinha físico e médico. As outras especialidades não tinham disponível. Então foi um período de muito sofrimento. Por que sofrimento? Por ser ignorado, por não ser valorizado, né? Por ser... A gente passou diversas situações emocionais críticas. Então, assim, eu não me sentia motivada para sair de casa para ir trabalhar, né? Até a gente encontrar realmente qual é o meu papel diante da equipe, né? Como que eu vou desempenhar o cuidado? E a enfermagem dessa época ainda é lembrada na instituição da Santa Casa, pela equipe, pelos profissionais, porque a gente esteve disponível para o cuidado, né? Aquele grupo que entrou, ele tinha um foco, um objeto, que era fazer melhor, cuidar melhor. E aí a gente teve todo esse desenvolvimento, né? E isso está na lembrança de vários profissionais dessa época, tá? E aí falando, pode passar. Gente, eu sou só me apresentar. Esqueci, né? Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Rocha, então. Eu trabalhei na instituição da Santa Casa, foi meu primeiro emprego, né? Eu tive um período na área da educação, atendimento domiciliar,
Montei um serviço de UTI lá em Rondônia, fui morar lá, fiquei para lá 8 meses, retornei para Campo Grande e daí voltei para a gestão da Santa Casa em 2017, tá? Quando eu recebi um convite para assumir a gerência do serviço de enfermagem. E aí eu resolvi aceitar, tá? Em 2011. Final de 2011, na época da intervenção. E esse período durou até 2017. E aí vocês vão ver toda a mudança profissional aí, o que aconteceu. E eu sou estomaterapeuta, não sei se vocês conhecem essa especialidade. Eu fiz na PUC de Curitiba. Em 2011, eu concluí a pós, tá? Eu sou estomaterapeuta Tissobeste, que é uma titulação da especialidade, e atualmente eu trouxe o curso para Campo Grande, tá? Então é uma pós-graduação que tem disponível lá na Nova Oeste. A gente vai estar formando a primeira turma agora, final do ano. Vocês vão ver a importância da estomaterapia para o cuidado, né? Inclusive dentro da linha materno-infantil. Vamos ver se vocês concordam comigo. A enfermagem é uma profissão caracterizada por elevada relação humana. Sim ou não? Sim. Muita relação humana, não é? Por quê? A nossa relação, ela não se encerra com o paciente, não é verdade? A enfermagem é uma das profissões que ela se relaciona, se interrelaciona com todas as outras categorias profissionais. Com a nutrição, com a limpeza, com a manutenção, não é verdade? Não é a gente que vai providenciar, né? Então, assim, com a família, né? E muitas dessas vezes a gente vai ter nessa relação humana pessoas bastante abaladas emocionalmente, né? Então, aí a importância. E como que eu estou emocionalmente, né? Então, exige da gente uma alta capacidade da gente conseguir controlar as nossas emoções, né? Isso bem, essa inteligência emocional, compreender as emoções dos outros, porque não basta só eu ter esse equilíbrio emocional, né? Porque a gente vai estar lidando com várias situações bastante desafiadoras. E eu sei muito bem que esse é o dia a dia de vocês, né? Emocionalmente. E se a gente conseguir desenvolver essa habilidade, a gente vai conseguir cada vez mais desenvolver maior capacidade de assistência, né? A gente vai conseguir desenvolver um melhor ambiente de trabalho. A gente vai conseguir desenvolver melhor habilidade de comunicação. Então, assim, a emoção nos afeta diariamente. E o quanto é importante a gente ter esse controle. E eu trouxe uma imagem de UTI neonatal porque é um grande desafio estar lá, né? É um ambiente bastante crítico, tenso, que exige bastante habilidade, não só técnica, emocional também. Pode passar. E aqui eu trouxe um conceito, né? O que é inteligência emocional. E esses conceitos eu fui buscando mais em evidência voltada para a enfermagem mesmo. Qual a importância da inteligência emocional para a enfermagem, para o meu desenvolvimento profissional, tá? Então é um conjunto de capacidade do qual a gente identifica as próprias emoções, a gente consegue gerir e entender outros fenômenos emocionais para se motivar. Eu vivi isso e eu vou compartilhar com vocês perante situações que se revelam constrangedoras, problemáticas e geradoras de conflitos intrínsecos e extrínsecos. Tanto a gente gerir as nossas próprias emoções, e a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não parta por uma questão de julgamento, né, do próximo, se envolva emocionalmente nesse sentido, tá?
Então, assim, será? O quanto que a gente tem estado preparado para fazer essa autogestão das nossas emoções? Não é? Pode passar. E aí aqui, a inteligência emocional é a capacidade de compreender um outro conceito, ó, de vários autores que eles falam, de compreender e gerir os pensamentos e sentimentos pessoais, bem como influenciar positivamente a comunicação interpessoal e o bem-estar social. Então, assim, quanto mais eu desenvolvo a minha inteligência emocional, quer dizer, eu tenho o autocontrole das minhas emoções, melhor eu me desenvolvo com as outras pessoas, melhor se interrelaciono, né? E o que a gente busca no cuidado? A enfermagem tem bem isso. Que resultado aqui vocês buscam? Que entrega de cuidado vocês têm como objetivo na Cândido Mariano, que trabalha mais com a linha materna infantil? Contam para mim, para eu ver se eu vou querer ter outro neném. Mas a gente relaciona sempre Cândido Mariano só a vir ter bebê, né? A vir parir. Já pararam para pensar que entrega? Que entrega de cuidado? Ou vamos pensar assim, sabe que a gente nunca parou para pensar o que eu estou entregando de cuidado de enfermagem? Vamos pensar assim, o que eu gostaria de receber de cuidado, às vezes é mais fácil. É muito importante a gente parar para pensar sobre isso. Não é verdade? Alguém quer contar para mim? Já passou isso por cabeça de vocês? Se você tivesse que me convencer de escolher um hospital, o que faria? O que vocês utilizariam de informação para eu estar aqui, para eu vir me tratar aqui? Vocês não querem que eu venha para cá? Não? Poxa, gente. Achei que ia ser uma honra. Então. E aí? Humanização. Amor, cuidado, vocês. A gente tem uma responsabilidade social, né? De educação, de relação, para que essas pessoas se sintam bem cuidadas, né? Que elas tenham um bom resultado. O que é um bom resultado, se eu pensar na linha da maternidade? Eu sair daqui seria uma complicação, não é verdade? Eu não gostaria de sair com uma infecção urinária, né? Durante a minha pós, eu peguei um caso de uma pós-parto cesárea, que ninguém percebeu que ela não havia tido diurese. Ela teve uma hiperdistensão da bexiga e teve lesão nervosa, porque tinha 4.000 ml, e ficou dependente de cateterismo intermitente. É um resultado bom? Não. Houve falha na assistência. Houve falha na monitorização dessa puérpera, né? Durante esse período. Então, assim, que ocorra, né? A mãe vem muito preocupada com o seu bebê, né? Que ocorra tudo bem, né? Que tenha todos os recursos necessários, né? Que não tenha nenhuma complicação, que não necessite de internação. Então, durante toda a nossa prática, né? A gente busca esse bem-estar social. Esse bem-estar social que ela saia daqui sabendo amamentar, não é verdade? Que saiba fazer os primeiros cuidados, assim, seu recém-nascido. Isso é uma responsabilidade social, né? Que a gente tem com o outro. Aí o autor, Byron, define a inteligência emocional como um conjunto de habilidades que uma pessoa deve lidar com as demandas e imposições do ambiente. O ambiente exige de nós muita inteligência emocional. E aqui eu trouxe a terapia intensiva, mas a gente também tem as habilidades de internação,
que a gente vai estar lidando com o acompanhante, né, com as mães, com as mais variáveis, como que eu vou falar? Questões sociais, não é? Enfim. Então é essencial que a enfermagem reconheça e gere, né, tenha a capacidade de gerir as próprias emoções para que a gente consiga desenvolver um bom cuidado. E eu vi no cronograma de vocês que vocês vão ter esse trabalho, gente. Então, aproveitem e subir muito aos expertos nesse assunto. Pode pensar. E a inteligência emocional no contexto da enfermagem, ela também refere-se à capacidade de compreender as emoções do paciente, tá? No processo de comunicação e estruturar palavras e ações de forma adequada. Gente, esse paciente chega pra gente com muita acúmulo emocional, né? Muitas vezes ele vai chegar para nós com uma carga social, com uma carga de conflito familiar, e muitas vezes a gente passa a não compreender, muitas vezes, a rispidez, né, nesse contato com a gente profissional. Então, é preciso se colocar no lugar do outro. E aí eu vou compartilhar uma coisa com vocês, do meu trabalho. Aí a gente vê assim, ó, como que a gente é possível aprimorar a inteligência emocional. Uma senhora me ligou pedindo para eu ir avaliar o marido dela, porque soube que eu era especialista em feridos. Ok. Quando eu cheguei lá, ele falou, boa tarde, doutora. Aí, como que eu me apresentei? Eu sempre corrijo, gente, não faço questão do DR não, embora a lei do exercício profissional permite que a gente seja chamado de doutora, assim como físico, dentista, enfim. O meu conceito é que doutora é quem desempenha, né, a carreira acadêmica de doutorado. Enfim, eu corrigi, eu falei, olha, eu sou enfermeira, estomoterapeuta. Imagina, o marido ficou puto da vida com a esposa. O que ele falou? Você falou para mim que ia chamar uma doutora em tratamento de lesão, não uma enfermeira. Enfermeira eu já fui atendida por enfermeira, resolver a minha ferida. E os dois ficaram batendo boca na minha frente. Numa outra época, gente, eu virei minhas costas e ia embora. E eu fiquei lá, eu falei, olha, eu sou estomoterapeuta, eu sou especialista, eu posso estar avaliando a sua lesão e propondo um tratamento. Aí ele me respondeu, já que você está aqui mesmo, enfermeira viagens, tá bom, vou atender. Ele viu no meu jaleco Ost, que é meu sobrenome. Sabe o que ele perguntou para mim? É de origem alemã? Eu falei, é. Ele falou assim, você é racista? Aí assim, você entende os insultos emocionais? O que ele vem dessa? Depois, entendendo a história dele, eu fui entender melhor o porquê foi tão impactante esse nosso primeiro contato, né? E aí eu respondi para ele, olha, quando sua esposa me ligou, não foi necessário perguntar para ela qual era a sua cor, para eu decidir se eu te atenderia ou não. Eu vim aqui para te atender, para cuidar da sua lesão e propor um tratamento. Enfim, ficou por isso, eu só respondi isso, né? Que eu não tinha perguntado a cor dele, quando ela me ligou. E aí ele aceitou a proposta de tratamento. Depois de umas 2 semanas, ele reuniu a família, porque é uma pessoa evangélica, muito presente na igreja, e ele queria ter uma palavra comigo na frente da família. E ele pediu desculpa, e chorou pedindo desculpa pela abordagem que ele fez. Porque foi assim, um primeiro contato de desqualificação profissional para mim, e uma desqualificação pessoal que ele fez à minha pessoa, de relacionar a minha origem com um processo histórico. Então foi bastante difícil. Então assim, o que é se colocar no lugar do paciente? O que é ter uma ferida? Ele sofreu um acidente de moto, a lesão estava já no processo crônico, limitava o trabalho dele, afetava a vida social dele, afetava a sua atividade na igreja, e ele não teve uma boa resposta a um tratamento.
Então, assim, muitas vezes é necessário a gente compreender, e isso eu não compreendi no primeiro momento, né? Foi bem posterior, a gente vai conhecendo a história do paciente. Então é isso. O quanto a gente está disponível para compreender a emoção, porque a gente também recebe situações de emoção positiva. A positiva é fácil de aceitar, não é verdade? Nos deixa, né, satisfeitos, nos deixa confortável. Mas esse nem sempre é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, muitas vezes, vai vir acompanhado de insulto, vai vir acompanhado de emoções que por trás disso tem um acúmulo aí histórico de grande sofrimento. Não? Vamos passar. E olha só que bacana. Profissionais socialmente integrados, quer dizer, que têm essa capacidade de convívio, né, com outras pessoas, emocionalmente estável e motivado, são profissionais mais capazes, né, e têm mais habilidade. Então, assim, ó, cada um de nós é um ponto da engrenagem. Cada um de vocês tem uma importância fundamental no resultado final do cuidado. Então, assim, o hospital não funciona sem enfermagem. A enfermagem é indispensável. E a forma como eu me relaciono com um colega, como eu acolho essas emoções e como eu lido com as minhas emoções, vai interferir no resultado final, tá? Disso daí. Então, é o despertar. Pode passar. E aí? E o sucesso pessoal? Né? Tem tudo a ver o sucesso, a inteligência emocional. Depende de vários aspectos, olha só. Aspecto interpessoal. É eu com eu mesmo. Como que eu me vejo? Como que eu gerencio as minhas emoções? O problema que eu tive lá em casa, né? Como que eu chego isso e desenvolvo o meu trabalho? Uma série de problemas que eu tenho que administrar num outro espaço, né? A minha autoestima, a minha autorrealização profissional, daquilo que a gente escolheu para fazer, tá? Interpessoal, como que eu me relaciono, o meu nível de empatia com as pessoas. Adaptabilidade, que é a questão da decisão, a capacidade de avaliar corretamente a realidade, como que eu me adapto, como que eu aceito uma mudança de rotina, né? Muitas vezes a gente se torna resistente, acomodado, tá bom daquele jeito. E para mim tá bom também. Gestão do estresse. Tem estresse na enfermagem? Tem, né, gente? Tem bastante. E aí? Tem, não tem, gente? Tem, eu também chego cansada em casa. Esgotada. O consultório é mole-mole? Não é mole-mole, não. Vou contar pra vocês. Tá? E o humor geral. Como que é o seu humor? Não é? Né? O quanto que eu estou com um pensamento positivo, disponível para o outro, isso afeta a nossa inteligência emocional. Ou eu chego em casa mal-humorada e venho para o trabalho mal-humorado. Eu já acordo reclamando do sol ou do frio, entendeu? Do percurso, do colega, do paciente que caiu para mim para cuidar, enfim, né? Tudo isso, esse conjunto de como eu sou, né, nos permite ou não desenvolver uma boa inteligência emocional, tá? Porque às vezes a gente acha que inteligência emocional tem a ver a responsabilidade só do ambiente sobre nós. Não, também tem a relação de nós mesmos, tá? Pode passar. E aqui, desafio, né? Olha só, eu contei a história para vocês até 2017, não foi? Foi um grande desafio. Eu fui visitar o poço, gente, me empurrar para o poço. O que é o poço? É você ter um histórico profissional,
do qual você acha que desempenha um bom papel, e em 2017 eu fui demitida da Santa Casa. Teve demissão. Então, assim, o que acontece com a gente? Né? Eu me senti exatamente assim, sozinha lá no fundo, sempre achei que eu sempre procurei dar o meu melhor, não tinha hora para ir embora, e do dia para a noite, a demissão, a mudança toda de um quadro. É um grande desafio você chegar aos 40 anos, né? Eu tive várias trajetórias profissionais do qual eu escolhi transitar. Eu sempre fui convidada para um novo emprego e teve a possibilidade de decidir ir ou não ir. Então, ser demitido aos 40 anos, já com um bom histórico profissional, é um grande abalo emocional. É um turbilhão de emoções. E aí você pensa, estou no poço, mas o poço não é o meu lugar de permanecer. Então, assim, às vezes a gente foi nas situações de maior adversidade que eu vivi, foi onde eu tive maior impulsão para fazer diferente, fazer mais. E aí pensa, demitida, o que vamos fazer? Voltar para assistência, trabalhar final de semana, é muita coisa que passa, depois que você desenvolve uma carreira de gestão. Ou ir buscar um outro espaço de gestão, ficar mais um tempo e passar por essa situação novamente. Né? Então, assim, eu busquei, estou no poço, não vou ficar no poço. Né? E tive essa movimentação, esse desejo de fazer essa gestão emocional, de não permanecer nesse estado, tá? Que eu me coloquei, né? Eu li uma vez uma frase de uma médica, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é maravilhosa, de cuidado paliativo, que ela fala assim: quando você estiver lá no poço, vai ter que ser bem no fundo, né? Senão você cava mais um pouquinho. É lá no fundo que você vai encontrar água limpa, tá? Água limpa e água pura. E essa água limpa, ela pode te nutrir para você fazer uma nova história, te impulsionar, tá? E é isso que eu fiz. Então, assim, na época eu tive muita vergonha. E para contar para meus pais, né? Meus pais não moram aqui. Uma vergonha tremenda, você entende o que é essa condição? Então, assim, eu não posso ficar nesse estado emocional, né? Eu tinha filho para criar, sozinha, então vamos sair dessa condição. E aí eu resolvi o quê? Me motivar. Motivar aqui. Eu vou empreender. Vou empreender. Medo. Tive medo? Lógico que eu tive medo. É arriscar. Arriscar o quê? Pro novo. Por quê? Campo Grande conhece a especialidade de estomoterapia? Não. Tem consultório de enfermagem aqui? Não. Né? Tinha só da Paula Serafim, que é na parte de consultoria de amamentação. Tá? E eu fui visitá-la para saber. E ela tinha esse consultório de enfermagem aí. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai ter situações de medo, mas o medo não pode te paralisar, tá? Então, o medo, ele é necessário para a gente ter um equilíbrio, né, das nossas ações. E aí eu fui encorajada, motivada, tá? E resolvi empreender. O profissional de enfermagem, ele pode ser autônomo, está previsto na lei do exercício profissional. E aí, gente, olha só, autonomia no trabalho é aquele que possui independência e liberdade para atuar conforme seu julgamento. Só que a gente também tem o quê? Responsabilidade legal sobre o que a gente executa, tá? Então, eu fui demitida em 2016, no final, depois do aniversário do meu filho. Em 3 meses depois eu abri o consultório, tá? Em 3 meses
pós-demissão. Vamos lá? E aí, essa especialidade eu tinha feito já anteriormente, então eu busquei me atualizar. E aqui eu só trouxe para vocês o que é essa assistência de estomoterapia. A gente estuda todos os cuidados em estomias, catéteres, estomia traqueal, estomia gástrica, tá? E as estomias intestinais e urinárias, tá? Então, intestinais, colostomia, ileostomia, e as urinárias, que são as derivações, enfim. Tanto tratar a complicação, quanto também a gente prevenir, indicando um melhor equipamento coletor e o cuidado com as peles e com a pele em geral. Bom, eita, gente, estou falando demais. Então, a gente atua em feridas agudas, crônicas, incontinência, na prevenção e no tratamento. Pode passar. Aí, eu não queria um mal feio, queria ser fina, né? Por quê? Gente, eu liguei pra minha mãe achou que eu tava louca. Eu falei, mãe, então, eu fui demitida. E aí eu vou abrir um consultório. Nossa senhora, eles acharam que pirou, menino, né? Pirou. Filha, como assim consultório? Você é enfermeira, esqueceu? Aí você imagina o enfrentamento, né? Próprio da família. E o enfrentamento foi bem engraçado, gente. Porque quando chegou os móveis, o marceneiro foi lá, ele falou, mas qual que é a sua profissão? Enfermeira. Ué, mas enfermeira pode ter consultório. Então era o tempo inteiro, né? Desde a família até alocar a sala. Qual é a sua profissão, né? Que eu fui lá alocar a sala. Enfermeira. Você vai fazer o quê? Né? Será que ela vai dar conta de pagar o aluguel? Então, assim, é enfermeira. Então, assim, vencer o medo, é se encorajar diariamente, é lidar com as emoções e com todas as dúvidas. Então, esse é o ambiente da clínica e essa é a minha sala. Então, assim, a Maris que vem para bem, né? O dinheiro da rescisão eu pude investir no consultório moderno, fino, tá? Porque aí todo mundo chega e acha, mas você é doutora? Não, sou enfermeira e estomoterapeuta. Por quê? Dá vontade de perguntar por que enfermeira não pode ter um consultório bonito? Tem que ser xuxilento, né? Não, tem que ser bonito. Eu quis máquina elétrica, entendeu? Para poder acolher melhor meu paciente. O baixinho, o alto, entendeu? Como eu trabalho sozinha, eu vou ter que fazer um criado mudo com rodinha. Aí eu puxo, decidi cada gaveta, cada altura, que enfermeira é chato, não é? Exigente. Então, assim, qual que é a altura da caixinha da máscara, da luva? Então, essa primeira gaveta eu quero EPI, entendeu? E aí foi. Então, essa é a sala do consultório. Pode passar. O que eu recebo lá? Caso fácil, ferida cirúrgica? Não. A gente recebo bastante caso complexo, né? Esses aí foram um dos primeiros pacientes que eu atendi. A primeira paciente, uma lesão por pressão extensa, tá? E ali o fechamento dela. A paciente não queria desbridamento cirúrgico, né? Porque ela passou muito tempo em terapia intensiva, né? Esses pacientes pós-traumáticos, eles querem correr no hospital. E também não queria intervenção de cirurgia plástica. Então, a gente fechou por segunda intenção. Então, não foi o objetivo aí mostrar as etapas, tá? Embaixo também, tá? Um caso de ressecção de tumor. Essa paciente teve reinternação, teve trombose, teve tudo e a gente conseguiu fechar a lesão dela, tá? Eu faço desbridamento, eu trabalho com laser. O laser, assim, ele é multifuncional, né, na área, na maternidade também fantástico para as fissuras, para dor, tá? Não é a minha alta demanda, mas eu já atendi pós-parto, tá? Em epísio, para aliviar, então, assim, indispensável para analgesia, tá? Dá um conforto muito bom para o paciente. Pode passar? Eu trabalho com ozônio também, tá? Ozônio é recente, porque a gente para de estudar? Não, né? O nosso desenvolvimento profissional, ele depende do nosso investimento também, pessoal. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente invista na gente mesmo.
no desenvolvimento de habilidade. Então, eu fiz curso de laser, fiz ozonioterapia, comprei o equipamento de ozônio e atualmente eu atuo com ozônio também. Tá? Pode passar. Aqui, então, demonstrando, né? Esse paciente vem com uma carga emocional importante. Às vezes, nem o paciente, às vezes é a família. Tá? Esse aqui era uma criança especial que, pós-internação, teve uma lesão por pressão numa área incomum. Por que ela teve? Mau posicionamento. Tá? O pé ficou sobre a região ali da face interna da perna. Aí aqui é o desvidamento, que eu também faço. Pode passar. Olha só, esse paciente é recente. Ele é uma graça, ele chama o tempo inteiro de senhora. Gente, esse paciente, há 4 anos, estava tratando num serviço aqui em Campo Grande. Além da ferida, o que ele chegou? Com uma carga de sofrimento monstruosa. Monstruosa. A maior carga era a dor. O filho dele, médico, que não mora aqui, indicou a amputação da perna dele. Então ele chegou lá no consultório com um sofrimento assim. Você acha que eu preciso perder minha perna? Meu filho médico falou que eu preciso perder minha perna. Que ele precisa cortar minha perna. 4 anos de tratamento com osso exposto. Estão vendo ali? É o osso. A primeira imagem foi o primeiro dia do atendimento. Olha o edema, olha a condição da pele, olha o leito e o osso exposto. E o paciente só tem 88 anos. Um caso facinho, né? Eu falei, vamos tentar salvar sua perna? E um paciente que te relata o quê de maior sofrimento? Além dele não querer perder a perna, além dele ter ficado arrasado do filho médico ter indicado a amputação. Era a dor. Dor dia e noite. 5 medicações para dor. Pregabalina, tramadol, paco, dipirona, entendeu? E aí eu recebo essa mensagem. A senhora não esqueça de agendar um horário para mim amanhã. Aí ele me manda notícia. Graças a Deus e aos seus cuidados, estou tendo um final de semana sem dores. Obrigado. Então, assim, quer satisfação, realização profissional maior? Então, minha grande prioridade foi fazer a gestão da dor dele. E a gestão da dor dá em cima de reduzir edema, controlar a infecção, e eu usei a analgesia do laser, tá? Então, assim, aos poucos ele foi melhorando a dor dele, e agora ele só toma pregabalina, porque ele tá com medo de tirar, tá? Então, porque é muito tempo de sofrimento. É muito tempo, e às vezes esse paciente chega desafiando a gente. Será que você consegue? Entendeu? Então a gente vai lidar com diversas emoções do outro para a gente estar gerindo isso e programando um cuidado. Então nem sempre a gente recebe emoções positivas nessa relação interpessoal. Assim como eu contei para vocês, de toda aquela discriminação pela minha formação e pela minha origem, a gente também tem pacientes que são muito gratos na resolutividade. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns casos. Nos afeta ver criança numa condição de lesão? Para mim afeta muito, me dá uma dor no peito monstruosa. Por quê? É um ser totalmente dependente do outro para tomada de decisão, para conduta. E dentro da linha materna, tanto materna e infantil, a gente tem que tomar muito cuidado com as condutas, que muitos produtos não são indicados para essa faixa etária ou para essa clientela, tá? Tem um caso que é daqui, né? Esse aqui, ó. Alguém lembra, né? Então, assim, a situação bastante delicada, né? Que a gente teve que ter bastante inteligência emocional nesse dia, não foi? Quem teve lá? Foi você, né? Por quê?
Bem a calhar o que a gente está falando hoje. Por quê? O Paulo Chagas, ele está aqui ainda? Não? Ele me ligou e pediu: Cris, você pode fazer um favor da gente? Vim atender encarecidamente um bebê que teve infiltração de cálcio, né? Uma lesão indical que a gente fazia. Eu vi na hora do meu almoço. Só que aí também teve solicitação de uma outra profissional. E gerou um grande, eu cheguei primeiro, né? Então, assim, a gente teve todo o cuidado de explicar para a mãe o procedimento, de controlar a dor do neném, né? E de fazer respeitando o quê? A condição, né, da criança, do neném. E a gente teve um grande desequilíbrio emocional da profissional que chegou depois, tá? E que nos abala, lógico que nos abala, não é verdade? Quem estava lá presente, né? Gerou um estresse, assim, bastante grande. Então, assim, esses são os desafios diários que a gente precisa saber como se posicionar e também não se afetar, tá? E cada um vai ter uma linha de condução. Então, para mim, já era suficiente fazer a escalotomia ali naquele neném e a gente continuar aí o atendimento de uma forma mais gradativa, conservadora, tá? Respeitando o quê? O tempo, a tolerância à dor, porque eu recebo muito paciente com dor intensa, eu não consigo muitas vezes despridar toda a ferida no primeiro atendimento. Por quê? Eu vou deixar a ferida limpa, mas a pessoa quase se grudando no teto, de tanta dor. Um paciente adulto, ele pode ter uma crise. Eu já recebi paciente com crise hipertensiva, então eu sempre faço a medida da pressão arterial antes. Ele pode ter uma intercorrência dentro do meu consultório, por uma situação de dor aguda, intensa, insuportável. Então, assim, a gente precisa olhar para o outro e ver a tolerância dele também, tá? Então, assim, as dermatites, ó, quando a gente faz uso de antibiótico. Então, hoje a gente tem disponível no mercado material para prevenção e para tratamento. Lá no consultório eu não tirei foto, mas eu recebi 2 crianças que fizeram reversão de colostomia. Aí o que acontece? 1 aninho e pouquinho, porque nasceu com ânus perfurado e outras coisas, e foi de alta com colostomia. Ele tinha dermatite. De criança, chorar dia e noite por conta da dermatite. E aí ele vai querer fazer cocô? Não, ele vai segurar. O que vai acontecer? Vai ficar constipado, vai ficar pior. Então a mãe foi no consultório, a gente fez laser, para analgesia, bioestimulação, e entramos com um produto para formar barreira, para cicatrizar. Então, essa é a demanda que eu recebi lá, tá? Aí aquele lá foi de medicação. E aí, não pode. Então aqui é caso de úlcera venosa, atendida lá no consultório. Olha o edema. Essa paciente aí, ela veio para mim de coxinha, para tratamento. 10 anos de ferida. Vem com uma carga emocional. Vem, a hora que tira o curativo, já começa a chorar. Só do temor da limpeza. Tá? Aí aqui, ó, mostrando cicatrizada, e ela tem que usar terapia compressiva. Pode passar. Podiatria, também estudei a parte de podiatria. Vocês sabem o que é podiatria? Dá caso tá? Então, paciente diabético tem muita distrofia de unha espessada, que dá úlcera, tá? Os calos, as fissuras, são tudo condições para complicação. Esse paciente aqui de baixo era uma hanseníase. A hanseníase levou à deformidade. Só que essa ferida aí já não era uma ferida de hanseníase. Era só de alteração osteomuscular e de atrito. Ele chegou com uma pasta desse tamanho para mim, juro para vocês, várias pastas, não sabia nem o que olhava primeiro. E eu achei que era um câncer feio, né? Eu falei, você fez algum anátomo patológico? Fiz, aí lá vai ele procurar. Aí sabe o que tinha dado lá no anátomo patológico? Queratose. Aí eu falei, queratose eu posso mexer, gente.
Aí fui lá. E aí uma ferida de 20 anos a gente resolveu em 20 dias. Ele era de Corumbá. Então assim, nunca encontrou alguém que soubesse fazer o desbaste, tirar aquilo lá, tá? E aí a gente usou laser, que é terapia antimicrobiana, tem até resíduo do azul lá, tá vendo? Aquela do dedo chegou pra mim com a cartinha pra amputar, chorando. Então assim, é muito paciente com muita carga emocional, com muito sofrimento, com muita dor, e que não queria amputar. Então a gente fez tratamento com laser e ela teve alta. Para quem já não tem um dedo, perder mais um dedo é algo assim de muito sofrimento, porque ela sabe que vai alterar a marcha dela. Ela sabe que ela não vai mais andar, ou não vai poder usar o calçado, enfim. Afeta toda a vida. Eu recebi um paciente recente que ele é aposentado, mas ele é garçom. E ele tem diabetes, não sabia, infeccionou o dedo com um pequeno trauma e teve que amputar. Então, o primeiro dia, escutar ele foi bem emocionante, ele chorou muito por causa da perda do dedo. E com exposição óssea, né? Então, assim, chegou com uma carga emocional muito importante. Então, é um momento de escuta, que a gente precisa estar disponível para escutar o outro e identificar a necessidade dele, tá? Para estar atuando. Próximo, tá terminando. Então, gente, já viram mulher com prolapso? Bexiga caída? Então, você sabia que o enfermeiro pode atuar ali, ó, aqueles anéis lá, chama pescar, tá? O prolapso não se resolve só de forma cirúrgica. Ele pode ser usado esse dispositivo que reposiciona o órgão, tá? Então, assim, pode ser um prolapso de bexiga, pode ser gente, tudo pode cair pelo canal vaginal, você sabia? Tudo pode cair? Então, tem que fazer treinamento da musculatura do assoalho pélvico. O reto pode cair pelo canal vaginal. Como assim? Sim, a mucosa do reto, se a sua musculatura do assoalho pélvico ficar frouxa. E ela vai ficando frouxa com o envelhecimento. Vocês não vão ficando mole? Vão, né? Aí a gente se preocupa com a coxa, com o braço, com o abdômen, e não se preocupa com o assoalho pélvico. E aí pode ter queda da bexiga, do reto e do útero. Bom? Aí a gente trabalha musculatura, cateterismo intermitente. Aqueles cones ali, ó, são para mais uma fase mais avançada, que a pessoa já reconhece a sua musculatura, e aí é só para ganhar tônus muscular mesmo. Pode passar. Terminando. Aqui tem mais criança, então. E a estomoterapia também trabalha com estomia. Eu já peguei bastante bebê que, assim, ó, nossa, tem uns profissionais, assim, que tem um olhar que indica o bottom olhando. Vocês sabiam que existe medidor de gastrostomia? Então eu cheguei na casa, a gastro estava grande, lógico que ia vazar dinheiro. O tempo todo. Ia vazar na inserção. Aí você pergunta, o profissional que fez a prescrição, mediu? Não mediu. Tá? Então assim, tem gente que acha que tem superpoderes. Então, e aqui as estomias, as complicações. Dói? A dermatite peristoma? Sim. Dói muito. É igual um ralado, onde eu tenho o quê? Maior exposição de terminações nervosas. Então a gente vai ter muita dor. A gente tem que estar o quê? Atuando na prevenção. Deixa eu contar uma coisa para vocês lindíssima. Tem médico descobrindo a estomoterapia. Tem um médico que eu esqueci o nome. Nossa, eu tenho que gravar o nome desse homem e assim anunciar para todo mundo. Ele ia fazer uma cirurgia num senhor, uma colostomia terminal, definitiva, tá? Por câncer. Sabe o que ele falou? Só operava se a enfermeira demarcasse. A enfermeira de estomoterapia. Aí o homem ficou louco, né? Teve que ir atrás de mim. E aí eu fiz a demarcação desse paciente. Então, assim, o que é demarcar? Aonde o médico vai exteriorizar a alça intestinal desse paciente. De forma que adapte um bom equipamento coletor e ele viva com dignidade até o final da vida dele. Que significa o quê?
a bolsa não cair, ele não se expor à perda de fezes. Por quê? Se ela é mal posicionada, gente, só Jesus na causa para a gente conseguir um equipamento que fique lá. Entendeu? Não é fantástico isso? É a valorização da importância do profissional para um bom cuidado. Tá? Eu demarquei. Tirei foto. Para a aula futura a gente está colocando. Pode passar. E aí algumas considerações, então, quando a gente for assistir esse paciente, né? Avaliar o indivíduo, a sua família, a gente precisa estar disponível para a escuta, tá? Porque aí a gente consegue o quê? Saber priorizar. Então, aquele meu paciente, minha prioridade era melhorar a condição da dor dele. Não significa que eu não fiz mais nada. Eu fiz, mas eu estava mais focada em dispensar tempo em pontos para dor com laser. Depois eu vou avançando, porque isso eu já alivio o sofrimento. Isso a gente só vai identificar a prioridade do cuidado se vocês se disponibilizarem a escutar. Tá? Identifica a necessidade de envolver profissionais de outras áreas. Gente, eu não trabalho sozinho. Vocês viram, aquele meu paciente, eu encaminhei ele para cardio. Ele fez revascularização, faz 3 anos que ele vai no médico. Eu fiz cultura e encaminhei ele para o infecto. Entendeu? Por quê? Ele está com infecção, está com osso exposto, está com osteomielite. Eu trato a osteomielite? Não. Mas eu resolvi a dor dele e vou resolver a lesão dele. E eu preciso de mais gente junto comigo. E é assim, a enfermagem não faz sozinha. Então, muitas vezes a gente identifica a necessidade do cuidado e necessita de outros profissionais para atuarem. Isso não é ser menos, tá? E uma frase que eu falo muito, que eu aprendi da professora Dulce, lá da Federal, que ela fala assim: quem pode mais, pode menos. O que significa isso para mim? Eu não tenho problema se eu vou num paciente e ele está evacuado. O meu papel não é fazer a higiene desse paciente. Vim aqui para ver a lesão. Não, se eu posso mais, eu posso menos. Eu posso ajudar na higienização desse paciente, sim. Tá? E nem sempre há cura. Vocês não lidam com isso? Nem sempre a gente vai alcançar a cura. Mas a gente vai conseguir melhorar esse cuidado. Dar um máximo de conforto que é possível. Eu recebi uma paciente agora de 92 anos com uma úlcera extensa. Vocês acham que eu vou cicatrizar uma senhora de 92 anos? Não. Eu deixei bem claro para a família. Olha, dificilmente a gente vai conseguir cicatrizar essa ferida. Mas ela só fica na cama e chora e não quer mais viver. Por que ela não quer mais viver? Porque ela tem dor dia e noite. A minha prioridade é dar o máximo de conforto para ela. A gente está cuidando da ferida. A minha prioridade é gerenciar a dor. Hoje eu mandei mensagem para ela. Ela falou que dormiu a noite sem dor. Uma noite sem dor é uma vitória. Uma noite sem dor para quem dorme sentada com a perna para baixo, porque não aguenta de dor. Entende? Então é isso. A gente pode melhorar a condição do paciente. A gente pode dar maior conforto. A gente não vai curar sempre. E aí o último. Eu vou deixar essa frase para vocês, que eu acho que eu me identifico plenamente com ela. Encontrar paixão no que faz é encontrar o seu propósito de vida. Toda pessoa apaixonada pelo que faz pode transformar a vida de alguém. E com certeza vocês têm transformado a vida de muitas pessoas no exercício da profissão de vocês. E é isso que eu desejo para vocês, que a gente continue aí transformando e melhorando a cada dia. Bom, obrigada. Em nome da organização e comissão da Semana de Enfermagem e Maternidade Cândido Mariano, queremos agradecer a excelente palestra e receba nosso carinho, Cristiane. Uma lembrancinha. Ai, que lindo.
Obrigada, tá? Eu sou suspeita de falar, gente, porque eu amo essa pessoa. Eu sempre falei pra ela que eu sempre admirei, admiro, né? Até quando eu não tinha muita experiência emocional. Gente, olha, a inteligência emocional, ela é aprimorada. A minha fama é de ser uma pessoa muito brava, né? Não é? Você foi minha aluna? Foi, né? Ah, então, na docência... E é bem isso que vocês vão estar ouvindo nesses dias, né? E o que eu li bastante. É isso, é um aprimoramento. E a gente precisa estar disponível por esse aprimoramento, né? E houve um período que eu sofria pelo outro não querer ser o melhor, não dar o melhor. Eu sofria e me irritava. E eu expressava essa minha irritação com isso. Entendeu? Ela foi minha chefe, viu? Então, assim, como não desejar o desejo? E eu sou muito autocrítica, não só com o outro, muito autocrítica comigo mesmo, de poder tem que fazer o máximo, o melhor pelo outro, independente do que você tem em mãos. Muitas vezes a gente vai ter poucos recursos, a gente lidou com poucos recursos na Santa Casa, a gente implantou capacitação com poucos recursos. Não tinha educadores. Quem eram os educadores eram as chefias. Entendeu? Então elas aceitaram o desafio da gente fazer com pouco. Então, assim, a gente pode fazer muito com pouco que tem, né? E essa foi a sementinha plantada. E é isso, e a gente vai amadurecendo, melhorando, desde que a gente esteja disponível para isso. E é isso. Obrigada. Nada. Gente, foi um prazer estar com vocês. Você tem Instagram profissional? Tem, Cris.ost. E aí, gente, logo vocês vão receber informação, eu vou vir visitar vocês. Eu estou com um outro projeto agora de expansão. Então, o consultório fez 5 anos, né, de atuação, e agora vou ampliar a empresa, tá, para a gente fazer atendimento e ter mais recursos disponível aí. Então, vou estar lançando, vou estar mudando um pouquinho, vou trabalhar com o sobrenome, porque é onde ficou marcado, né? A OSH, né? Brava, exigente, enfim, mas vou fazer uso do marketing. Que é importante. Mas no final a gente vê o resultado, isso que importa. Que bom. Gente, uma honra estar com vocês, tá? Obrigada. Beijo e boa semana.